Eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Dominique Orkov. E antes de começar, ela me falou sobre o que a gente vai falar. E aquilo que eu admiro em você, além das suas características pessoais, claro, e eu vou pedir para você se apresentar assim que eu parar de falar, é essa interface que há entre você, médica, e aquilo que você traz do direito que a sua família carrega. E essa interface acabou fazendo com que você se especializasse numa área muito específica e toda hora que a gente tem algum problema, né, a gente quer se reportar a você, até porque o que eu senti na minha vida toda, aí, de 40 e tantos anos dentro da medicina e trazendo a coisa estética que esbarrava em muitos direitos e muitas questões, era que ou a pessoa entendia muito do direito, ou ela era médica e não entendia nada de direito. Então, essa interface que você faz de maneira muito brilhante é o que assim traz para mim uma característica muito importante sua. Então, se apresenta e fala um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, muito obrigada, uma delícia, sempre bom, venho de coração quente aqui conversar com você, agradecendo, admiração, trajetória, história, sempre te acompanhando e sempre recebendo os teus convites para falar em lugares sobre esse tema. Como você comentou, eu sou médica e eu nasci para ser médica. Desde lá no início da minha história na infância, tinham indícios, sinais, momentos que assim, serás médica. E eu tive uma trajetória muito feliz com a medicina. Foram muitos anos fazendo medicina raiz, raiz mesmo, muito PS, muito TI, muito plantão. Eu fiz medicina de emergência por mais de 20 anos. Então, só quem viveu essa vida, né, da medicina assistencial, ali com o paciente, toda a dramaticidade, todas as necessidades, as dores dos pacientes, é que conhece o que é essa dinâmica. E você comentou do histórico familiar que eu tenho. Eu sou de uma família de juristas, de advogados, e deu uma junção, deu um mix ali em mim. Olha, né? eu sinceramente, eu sei de todas as suas qualidades médicas, mas eu quando olho para você, o que vem primeiro para mim é o direito. É muito difícil negar essa vivência, essa convivência. Faz muito parte da sua postura, da sua colocação, da maneira como você fala. Para mim, e eu sou uma pessoa bem transparente, eu sei de toda a sua característica médica, mas e por que é tão importante hoje em dia trazer o direito para a medicina? Onde a gente esbarra aí? Olha, eu falo como médica, mas eu tenho um time de advogados que estão comigo e nós fazemos ali um grupo que conduzimos e nossa missão é ajudar os colegas a entender legislação, regulação, a questão do direito. Tem um gap enorme, Shirley, porque na formação médica, não só de há tempos atrás, mesmo atualmente, tem um gap de fazer o médico vem aqui. Você sabe o que regula a tua profissão? Você conhece as leis federais que regulam a tua profissão? O próprio Código de Ética Médica. Sim. Quem lê o Código de Ética Médica? Sim. Ninguém. Mas ninguém. No dia da formatura você recebe o livretinho lá do Código de Ética, nem isso. Quem dirá leis e regulatórios e tudo mais. No máximo, o juramento de Hipócrates. No máximo. Só. E realmente, quando você tem qualquer problema com o Conselho Regional de Medicina, a primeira coisa que eles citam é o Código de Ética Médica. É que a gente acaba tendo que fazer tanta coisa e acha que não tem importância, mas não é verdade. Não é verdade, não é verdade. E esse gap dessa falta nasceu em mim, esse amálgama aí que deu juntou exercício da medicina e as questões regulatórias e de compliance, porque desde muito, muito jovem, desde assim, no internato, residência e durante toda a minha trajetória, eu vi, como você deve ter visto, todo mundo que exerce a medicina no assistencial vê isso, como colegas e médicos são literalmente vítimas de situações às quais eles foram, porque não conheciam a legislação, analfabetos nesse sentido, desinformados de maneira absoluta sobre aquilo que regulava aquele ato médico. O que está envolvido aqui? E aí você tem na pediatria o ECA, você tem no 60 mais o Estatuto do Idoso. O que é o ECA? O Estatuto da Criança e Adolescente, tá. que é uma lei federal. E aí você tem LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD é um tema que a gente podia trazer um pouquinho, porque hoje em dia não é só na medicina, claro. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz parte da vida de todo mundo. E eu fico às vezes intrigada quando o paciente vem aqui na recepção e ele tem que dar os dados dele. Ele dá de uma maneira sonora muitas vezes, e em todos os lugares, você vai entrar em qualquer recepção.
O que a gente tem que fazer nessas questões? O paciente tem o direito de não fotografar, ele tem o direito de não dar os dados para a recepção. Como a gente deveria agir? Você veja quantas perguntas são, e essas perguntas, falta essa resposta na imensa maioria das operações que envolvem assistência ao médico. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula, como você falou, a medicina é um capítulo muito especial, porque trata com chamados dados sensíveis. A lei chama assim, que são os dados de saúde. Quais são os dados que a gente lida? Todos, simplesmente, que é tudo que está no prontuário, a lei chama de dados sensíveis. Desidentificação, né, dados pessoais, até tudo que tem no prontuário. Então, a obrigação de cumprir a legislação em cima disso, não importa se você é um médico com a tua secretária ou sem secretária, você atendendo na tua mesa, até operações gigantescas de hospitais. Todo mundo tem que enquadrar. E quando a gente lida com coisa como imagem, imagem de corpo, imagem de face... É muito mais sério. Extremamente sensível. E quando o paciente ele passa na porta de uma clínica médica, é assim, estou entregue. Porque ele Confia. Confio. Sim. Então, você tem que se adequar à lei para que não aconteça nada, dê tudo certo na tua operação, você esteja pleno de que você está cumprindo tudo e o teu paciente, quando passa na tua porta ou senta na tua frente... Se sinta protegido e resguardado. Eu estou tranquilo. O que eu tenho muitas vezes, isso acontece o tempo inteiro, é esse trânsito de imagens entre colegas, que acontece todos os dias, como essas informações podem passar para o outro e vazar, e nos nossos próprios celulares, nas nossas próprias redes virtuais. Como a gente se protege disso? Você já ensinou aqui para a clínica e eu queria que você ensinasse para quem está nos vendo. Eu vou comentar. Você sabe que uma das coisas mais delicadas é a questão de tráfego de imagens. Existe uma informalidade que a maioria dos médicos não olha com a seriedade que deveria ter. A partir do momento que você usa um celular pessoal, e você tira fotos de pacientes e você armazena conversas de pacientes em aplicativos de mensagens, aí tem vários que são utilizados, você está armazenando no teu dispositivo todos esses conteúdos que são dados pessoais sensíveis e que têm que ser protegidos pela lei. Qual é a melhor conduta? Primeiro você tem que sentar e olhar para a tua operação e fazer a conformidade para a Lei Geral de Proteção de Dados, que são basicamente 3 grandes processos. Pessoas, treinamento, quem faz o quê, processos. Alguém pediu uma foto, de onde sai a foto, do meu sistema de captação de imagem, quem passa, quem autoriza, vai mandar por e-mail, como vai chegar. E tecnologia. Você tem que ter um lastro de olhar para as tuas ferramentas tecnológicas, se está tudo certo, para que não tenha invasão e até erros inadvertidos. Agora, nessa hora de mandar essa imagem, é melhor mandar por e-mail ou é melhor mandar por WhatsApp? Eu mando por e-mail, depois cancelo esse e-mail, eu mando por WhatsApp, depois cancelo, eu confio que eu estou mandando uma imagem. Você manda muitas vezes num grupo e você pede, olha, essa imagem não pode vazar, mas é muito difícil de você ter certeza. Você não tem controle, né? E é muito importante, muitas vezes, que a gente discuta um caso. Então, muitas vezes a gente se vê bem borderline, bem no limite daquilo que a gente deveria fazer. Ou mais ainda, você está dando uma aula, aquela imagem está protegida de alguma forma, você faz de um jeito que não é para ser fotografado, mas é fotografado. E a pessoa publica isso. Em que nível a gente está protegido? Desde que você arrume a sua casa para estar protegido. Não tem informalidade nisso, Sheila. E esse tipo de questão de lidar com a imagem das pessoas não admite improviso. Quando você improvisa, você está se jogando num risco enorme. De maneira bem prática, o que a gente pode orientar assim, de uma maneira que vai atingir todo mundo? Primeira coisa, você tem que ter um termo de uso de imagem de pacientes na tua clínica. Assinado por ele. Assinado por ele. E você sabe que quando a gente começa a falar de uso de imagem, a gente cresce nisso de uma forma, e quem está lá em cima, e agora sou médica, não sou advogada, mas todo mundo pode falar de Constituição. A Constituição Federal é que regula a questão de como lidar com a imagem das pessoas. Então, a partir do momento que você lida com a imagem de um paciente, lá em cima, quem está olhando para o que você está fazendo é a Constituição. E aí você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem o Código de Ética Médica com os artigos, que são aqueles do resguardo do sigilo profissional médico. São várias coisas como se abrissem na sua cabeça e te falassem, olha, você tem que olhar para isso, isso, isso e isso. Primeira, assim, o que eu acho que eu poderia dizer que vai contribuir com todo mundo. Não tem um paciente sem um termo de uso de imagem. E no teu termo de uso de imagem,
muito cuidado com genéricos, Sim. porque ao invés de ele te ajudar, ele te prejudica. Você fala de maneira geral. Nada, assim. autorizo clínica tal, médico tal, Sim. a usar a minha imagem, ponto. Isso Tem que detalhar. Tem que detalhar e mais. Você vai usar a imagem para, colocar no prontuário. É o esperado que você tenha autorização para isso. Levar para congressos médicos. Congressos médicos, sem a identificação, Sim. sem face. Então, e especificar nesse termo de uso de imagem. Trabalho científico, congresso médico é uma coisa. Sim. Eventos, apresentação em público, outra coisa é publicação científica. Para material de publicidade, para rede social, que esse é é mais amplo ainda. É uma grande questão a rede social, né? E aí a gente tem uma situação que o Código de Ética Médica diz, mesmo que o paciente autorize, você não pode identificá-lo. Então isso é um desafio quando são procedimentos ou situações que envolvem face. Sim. Aí você tem que ter uma dinâmica de... Para não focar no paciente, para ele não ser identificado. Para ele não ser identificado. Ele sabe que é ele. Eu não me esqueço de um caso que eu tive que era de uma alopécia e era uma careca de um paciente meu que não tinha, imagina, 40 e tantos anos atrás, ele nem falava sobre isso. E realmente foi para uma revista, alguma coisa assim, e ele me ligou furioso, processou no sentido de que era impossível identificar, mas a própria pessoa, sabendo que é seu paciente e que aquela calvície era dele, se sentiu totalmente invadido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Faz muito tempo que eu dou aula e oriento na seguinte questão. E muitos colegas meus, quando assistiam aula, principalmente no passado, tinham o seguinte argumento. Eu dou para todos os meus pacientes, e independente de quantos anos eles sejam meus pacientes, um termo de tudo. Olha, pode acontecer de ficar vermelho, pode acontecer de sangrar, pode acontecer de os termos de consentimento. Tudo é o termo de consentimento. E eu me lembro, quando eu abordava isso, logo no começo, quando isso começou a ficar mais em voga, e o meu aluno, o médico, falava, eu tenho medo de dar o termo de consentimento, porque eu vou assustar o paciente, né? E ele pode acabar não querendo fazer. E eu argumentava do meu jeito, que não é o jeito do direito em si, mas que é o seguinte, o paciente tem que estar linkado em você, tem que entender exatamente todas as considerações ao redor disso, entender que isso é possível, mas que você dê segurança, que você está ali e o termo tem que ser assinado. Então, aqui na clínica, a gente assina o termo de cada procedimento, o termo de uso de imagem e o orçamento prévio. Porque também era uma questão que pegava o paciente. Com razão, como quando você vai em qualquer lugar. Você vai comprar uma camisa ou você vai ter um cardápio. Você tem que saber antes. O médico, ele experimentou durante muitos anos uma coisa de intocável. Ele não falava de dinheiro, mas nós empresariamos também a nossa vida, né? Tem os equipamentos, tem os funcionários, tem os impostos e não tem jeito, a gente tem que falar disso. Tem que falar. E tem que valorizar, claro, de acordo com cada procedimento, cada local que a gente trabalha. O que eu quero deixar para finalizar é que eu tenho certeza, tanto a Dominique quanto o escritório dela estão à disposição para fazer esses termos. Sabe o que acontecia no passado? As pessoas falavam para mim, quando eu falava sobre isso na aula, falavam, você me manda o termo de consentimento para copiar? E isso tudo tinha sido feito por advogados, linha por linha, do jeito que era o jeito que eu queria. Então, o que eu recomendo é que cada um tenha o seu termo, a sua cara, o seu jeito de falar e, claro, endossados, embasados na questão do direito, né? Como que você falaria sobre isso? Eu diria que, endossando as tuas palavras, não há lugar para improviso, nem para coisas retiradas da internet. Às vezes, eu peguei de tal lugar, eu peguei da internet. Tem que ser personalizado, individualizado. E o que acontece é, quando existe uma demanda, quando se judicializa, um paciente vai questionar no conselho onde for, muitas vezes, e falando especificamente do termo de consentimento, vem a seguinte questão. Eu não sabia que isso poderia ter acontecido. Eu não li direito. Eu não li direito. O paciente fala assim para mim, eu nem li. Bom, mas aí é muito duro, porque realmente, quando você vai em hospitais que eles te dão aquele termo enorme e a letrinha é micra, e você assina, né? Tem que assinar. Mas você, claro que pode ler. E aqui, claro que deve ler. Deve ler. Então, esse tipo de contraponto, a pessoa olhar para mim e falar, eu nem li
li direito, isso não pode. Não Você pode. deve perguntar de novo para o paciente se ele tem Sempre. alguma dúvida, se ele leu. Eu estou falando aqui no caso da medicina, né? Exato. Mas em qualquer coisa. Se você pegar lá uma roupa que está escrito, ó, não pode lavar, não pode botar, também está escrito e a Exato. pessoa tem como se defender, né? E aí a gente tem uma interface com o Código de Defesa do Consumidor, aonde o médico, ele é o prestador de serviço e ele tem a obrigação da informação, isso é uma coisa regida por lei, inclusive, Sim. e existe uma situação que é assim, e tem até jurisprudência sobre isso. Às vezes tem uma condenação, seja na instância que for, não porque aconteceu um evento adverso, que é estatístico, né? Sim. A gente sabe, só puxa os trabalhos e levanta. Só acontece para quem faz. Levanta a estatística, que é a frase clássica, né? Só acontece para quem faz. Mas onde é que o médico ele é penalizado? Por não ter informado que aquilo poderia acontecer e de que a pessoa teria o direito. De saber. Então eu vou ou eu não vou? Ou não faço agora, ou eu quero esperar, vou julgar. ou não é o momento. Vou julgar. Eu acho que é isso. Então, a sua presença aqui, ela é muito importante, porque tem muita gente ainda que não sabe que isso é possível, não é? Exato. Então, eu me apoio muito nela como pessoa, porque é uma figura humana sensacional, em toda a experiência que você tem médica e em tudo que você traz em relação ao direito. Te agradeço. Eu que quero agradecer muito. Eu tenho certeza que ela está à disposição. Quem precisar depois, eu ajudo a chegar nela. Né? Muito obrigada. Obrigada. Sempre muito obrigada. muito bom estar com você, sempre uma honra. Muito obrigada. Obrigada.